essa é uma manhã gloriosa, amém? Essa é uma manhã que Deus nos deu. Numa manhã como essa, Jesus ressuscitou. E o ambiente religioso, ele costuma ser um ambiente, o religioso, ele costuma ser um ambiente que dita como, para onde, a maneira com que você deve se apresentar. Isso, desde que o mundo é mundo, acaba gerando uma limitação no coração de algumas pessoas, porque elas passam a não se sentir dignas de fazer parte de alguns ambientes. E eu percebo muita gente tirando foto. O tema da mensagem é esse aqui, ó, a mesa dos redimidos. Ficou linda a arte, né? Tá, tô bem. O Rick me ensinou a fazer agora as artes, eu não erro mais. Então, fiquem à vontade, pode tirar a foto. Então, alguns ambientes, esses ambientes meramente religiosos, eles estabelecem alguns limites. Limites, às vezes, que fazem com que pessoas não se sintam dignas de acessar esses ambientes. Mas isso não acontece apenas hoje. Isso acontece desde sempre. Existiam os fariseus, e nessa história que eu vou ler para vocês, um especial chamado Simão, né? Nós lemos anteriormente, no momento do ofertório, a história de alguém que quebrou um nardo, um vaso de alabastro, e ungiu a Jesus. Ungiu a Jesus. Essa tem nome. Chama-se Maria, irmã de Lázaro. Mas existe uma outra personagem que, de uma forma e por uma motivação completamente diferente da motivação de Maria, faz basicamente a mesma coisa. E todos nós conhecemos essas histórias. Mas Deus, ele não observa a entrega apenas. Ele sonda a motivação pelo qual você está entregando. E no caso dessa mulher que não tem nome, como Maria tinha, não tem uma casa como Maria tinha, não tem uma família como Maria tinha, ela entra dentro desse ambiente de festa, promovido por Simão, o fariseu. Diga comigo, fariseu. Quem eram os fariseus? Eram homens que estudavam a lei, a Bíblia, na época, para poder transmitir para o povo. Só que quando Jesus chega, Jesus começa a revelar que não adianta você cumprir regras se o teu coração não está efetivamente inclinado para Deus. Vocês estão comigo? E aí então, acontece isso aqui que eu vou ler. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, verso 36, eu vou lendo para acelerar. Diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Jesus foi recebido? O que está escrito aqui é que Jesus, entrando na casa, tomou lugar à mesa. Jesus não foi recebido. Jesus entrou e sentou onde ele queria. É importante você perceber isso aqui. 37. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, ele quem? Jesus, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. Por que a Bíblia faz questão de falar do frasco? Alabastro é uma pedra translúcida. Uma pedra que era utilizada especificamente para isso, para guardar esse recipiente, né, que é tão cheiroso, aromático, perfume. Ok? Até aí tudo bem? Agora, nós estamos lendo e parece que é uma atitude simples que está acontecendo aqui. É um movimento simples, mas não é, Isaías. Você sabe por quê? Porque o fariseu, ele está dando uma festa e por ser um homem religioso, ele até deixa a porta da casa dele aberta. Senão, essa mulher não conseguiria entrar na casa dele. Concorda comigo? Só que funciona mais ou menos assim. Quem era penetra na época precisava entrar de cabeça baixa, ir para o canto do ambiente e ficar esperando que alguém fosse até ele para dar algum petisco, alguma coisinha da festa e mostrar bondade para quem tinha entrado ali como penetra. Né? No Brasil teve um tempo que tinha um cara chamado Robert. Lembra disso? O Robert que invadia as festas, né? Eu venho de São Paulo, de um lugar que era assim: lona no portão era sinal de festa. Vou explicar para você. O portão é vazado. Então, para que a vizinhança não soubesse que tinha festa, colocava uma lona para as crianças da rua não invadir a festa e comer tudo. Mas a lona se tornou
uma sirene em cima da tua casa dizendo: tem uma festa acontecendo aqui. Compreende isso? Então o que acontecia? A gente estava jogando bola na rua e alguém estava de aniversário. Aí você ia, dava um miguezinho. Ô tia, deixa eu usar o banheiro. Ah, sim. Quer um docinho? Quero. Refrigerante. Ok. Só Jesus, irmão. E aí existia essa dinâmica, certo? Mas existe um momento da festa que é restrita para quem faz parte daquela família. É exatamente o que está acontecendo, Lolo. O fariseu está até com o portão aberto. Tem uma festa acontecendo, porque ele anunciou para todo mundo o que está acontecendo ali. Mas existem regras. Primeira coisa que nós observamos: o penetra não é um homem, é uma mulher. Para o judeu, irmão, uma mulher invasora, e ela não era qualquer mulher. Vamos continuar a leitura para você entender de quem se trata. E estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo. Ele pensou, ele não falou em voz alta, porque ele não tinha coragem de sair da postura dele e questionar Jesus. Ele pensou: se esse aí fosse profeta, bem saberia quem é o tipo de mulher que está tocando nele. Porque a mulher não tem nome, mas ela é chamada de uma forma. Ela é conhecida como pecadora. Aquele ambiente não foi feito para ela. Aquele ambiente não foi construído, não foi preparado para tê-la. Agora, imagina tudo que ela precisou romper para poder entrar naquele ambiente. Ela rompeu o preconceito, ela rompeu o medo, ela rompeu a insegurança, porque ela não sabia o que podia acontecer com ela. Algum segurança da casa do fariseu podia chegar, segurar ela e falar: o que você está fazendo aqui, sua louca? Porque ela deu uma de louca. Ela se aproxima da mesa, ela quebra completamente com as regras farisaicas, com as regras culturais dos judeus. Ela simplesmente entra, como se ela tivesse sido convidada. Ela não é só penetra, ela é corajosa. E muito corajosa. Ela acessa o ambiente e tudo que o fariseu não faz, a mulher começa a fazer. E eu vou continuar lendo, porque eu já começo a pregar. Entenda isso aqui. Jesus se dirigiu ao fariseu e disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Aí o Simão, o fariseu, disse assim: então me fala, mestre. Agora é mestre. Estava julgando Jesus até uns minutos atrás, mas agora fala comigo, mestre. É aquela pessoa que está te olhando e julgando você do alto da cabeça à planta do pé. Eu não sei não se é homem de Deus, hein? Sei não se é mulher de Deus, hein? Sabe, irmãos? É o fariseu, sabe, quando a religião fala mais alto do que a vida? Sabe, é esse nível de pessoa que nós estamos lendo aqui. É o Simão. Aí ele vem todo hipócrita dizendo: fala, meu mestre, fala comigo, meu amigo. Eu quero ouvir as palavras sábias que você tem para me dizer. Aí Jesus diz assim: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E com eles não tinham com que pagar. Como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Jesus pergunta: qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus responde: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher aqui? Quando entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, porque isso tudo faz parte do traquejo social, da forma com que você recebia, Nath, um convidado. Simão simplesmente abriu a porta, Jesus entrou e foi recebido de qualquer forma. Aí ele está dizendo assim: você não me ofereceu água para lavar os pés, esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face.
Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados. Jesus recebe, Jesus permite que ela toque, mas Jesus não passa um pano para o pecado da pecadora. Jesus permite que aquele momento aconteça, mas Jesus disse, é muito pecadora. Porque a gente acha que a gente vai conseguir dar a volta em Deus. A gente acha que a gente vai conseguir enganar Deus. Tem gente que tenta colocar em si mesmo uma auréola. Não vai dar certo. Nós não conseguimos santificar a nós mesmos. Jesus está dizendo, é muito pecadora mesmo. Jesus está falando, carrega pecado pra caramba. É muito pecadora. Muito. Não é pouco não, é pecadora. Você está entendendo? Mas olha como ele conclui. Afirma a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Jesus está dizendo, ela tem consciência que é muito pecadora. Eu estar dizendo para ela que ela é muito pecadora não é uma novidade. Só que também já não é mais vergonha. Porque ela entendeu que eu posso purificá-la e ressignificar completamente a caminhada dela. Ou seja, enquanto nós temos um cenário onde o fariseu está tentando fazer de tudo para agradar a sociedade, existe uma mulher que, mesmo sendo pecadora, entendeu que a reconexão com o Pai se dá apenas através de Cristo Jesus. Ou seja, não importa a situação, a forma com que você chegou aqui sendo chamada, o que importa é que se você tem noção do teu pecado e apresenta para quem pode te lavar, te purificar, te redimir, você está garantido. Olha, deixa eu te explicar uma outra coisa. É muito importante você entender o peso disso aqui que está acontecendo. Porque cada vez mais hoje as igrejas estão adquirindo a consciência de que Jesus não é a minha performance, é Jesus. Não é o meu talento, é Jesus. Não é a minha força, é Jesus. Ele é quem faz. Então cada vez mais pessoas estão vindo para as igrejas. E aí o argumento de algumas pessoas que não entendem como nós trabalhamos, como nós pensamos, não entendem o nosso chamado, dizem, agregam uma multidão de pessoas, mas será que estão sendo curadas, transformadas? Isso é um pensamento farisaico. Por quê? Nós queremos exigir que uma pessoa que se converte hoje haja como um crente que já teve uma experiência profunda com Deus. Não é assim. A conversão é um milagre imediato, mas a santificação é uma tarefa de uma vida inteira. E só é possível mediante ao Espírito Santo. A minha vida, mestre. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. Vai, Vinão. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Há momentos que você precisa viver só você e Jesus. Foi o que essa mulher viveu. Mas está todo mundo saindo de perto de mim. Isso é assim mesmo. Quando Deus ele quer te levar para um próximo nível, Ele começa a retirar pessoas que não estão entendendo o teu propósito. Ele começa a limpar o teu caminho, Ele começa a te conectar a outros ambientes. E esse momento de solitude, você e Jesus, precisa ser compreendido através da fé. Porque senão qualquer pessoa que te olhar torto vai te impedir de tocar o Mestre.
Por que eu estou falando isso? Porque hoje é dia de ceia do Senhor. E ceia não é para quem se acha muito santo. Porque quem se acha santo não tem consciência que merece misericórdia e restituição. Ceia é para quem entende que mesmo sendo intitulado como muito pecador e pecadora, tem lugar para mim na mesa do Mestre. Tem lugar para mim aos pés do Mestre. Eu não vou deixar de entregar o meu culto para o Senhor por conta do que as pessoas acham, por conta do meu passado, por conta das feridas que eu tenho, por conta da história que contam ao meu respeito, a respeito da minha família. Eu simplesmente vou acessar o ambiente, porque o que me interessa é Jesus. Não interessa se vão me chamar de penetra, não interessa se eu estou no dress code, lolô, não interessa. O que interessa é eu conseguir ficar face a face com o Mestre e ser achado nele. Agora olha o que acontece no verso 48. E eu já estou indo para o final. Não brinca comigo que vocês querem almoçar, eu sei disso. Teve gente que não conseguiu comemorar o dia dos namorados na sexta e falou: meu bem, nós vamos para o culto e depois do culto nós vamos almoçar. Eu sei disso, ó, eu ouço risadas. Se atrasa 1 minutinho do almoço que você vai ver o que você vai arrumar com a sua esposa. Não pode. Então vamos lá, tem que ter coerência. Mas a minha vontade é continuar pregando. E depois daqui ainda tem Joinville, hein, Vinão? Bora. Então, quem aqui vai para Joinville hoje? Tem? O Rick, Lolô, Lavínia. A gente é café com leite, mas alguém... Mas alguém aqui... Pastora, você também é café com leite com a gente. Tá? Então... você que está nos assistindo e é de Joinville, às 18 horas o culto começa, vai ser uma bênção junto com o pastor Raí Carmelo e todo o Get Worship, amém? Vamos retomar aqui a nossa leitura? Essa mulher corajosa, que agora está sendo justificada pelo próprio Jesus, porque é isso que Jesus está fazendo. E sabe o que é maravilhoso? Ela não perde tempo tentando se justificar para entrar no ambiente. Sabe por quê, irmão? Você não precisa tentar se justificar para quem não quer entender o teu contexto. Tem gente que quer agradar quem odeia você. Irmão, eu parei com isso. Ah, mas você é isso, você é aquilo, amém. Tem um teólogo que fala assim: fica tranquilo, eles não sabem que você tem potencial para ser muito pior do que você é. É verdade. Sabe por quê? A gente tem o hábito de tornar um problema o do outro, não o nosso. É assim ou não é? Agora imagina se essa mulher para na porta e fala assim: viu, deixa eu entrar. Já pensou se essa mulher entra na porta e fala: Simão, viu, deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. Será que tem um lugar aí para mim, mesmo que seja ali no canto? Irmão, ela nunca ia acessar o Mestre. Agora, uma coisa espiritual muito grande está acontecendo aqui. Por quê? Porque Jesus está se revelando como Salvador do mundo. Jesus começou a se revelar como Salvador. E aí olha o que acontece. Então Jesus disse à mulher, depois de ter dado essa cajadada em Simão. Qual foi a cajadada? Vou ler de novo. Porque ela muito amou. E por que ela muito ama? Porque ela entendeu que ela muito foi amada. Mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Irmão, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era santo? Não, porque ele entendia que ele dependia do perdão de Deus. Só acessa esse perdão quem tem consciência de pecado, irmão. Consciência. Mas tem gente que você fala assim: filho, não vá por aí, vai dar errado, tá ruim esse caminho. Ah, você não sabe o que você está falando. Aí, ó, testificou. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Acabou a festa. O fariseu agora se endemoniou. Porque agora, aquele que estava deixando só alguém tocar os pés e fazer todo aquele ritual de culto ali, agora também está dizendo em voz alta. Ele não balbuciou. Ele disse alto para toda a festa ouvir: agora os seus pecados estão perdoados. Os que estavam à mesa com o fariseu começaram a dizer entre si: quem é esse? Quem é esse que até pecados perdoa? Quem é esse? Quem é esse aí?
Quem é? Imagine, irmão, o cochicho. O fariseu dizendo, perdoa pecado. Não. Eu aceitei até agora a mulher tocar os pés dele, derramar o perfume caro. Agora, perdoar pecado? O que está acontecendo aqui? Simão, toma cuidado. Toma cuidado, Simão. Aí Jesus segue. Mas disse a mulher, a sua fé te salvou. Vá em... Sabe, irmãos, e aqui eu fecho com chave de ouro. Por quê? Jesus, ele perdoa pecados e ele nos salva. Ele perdoa pecados e ele nos salva. Eu vou falar de novo. Ele perdoa pecados, Wesley, e ele... O que é isso? O prenúncio de que a nossa vida não termina aqui. Porque a tua performance pode até me impressionar. Mas se você correr, e quando Jesus voltar, você não for para o céu, não teve valia de nada. Sabe, irmãos, nós teremos uma grande surpresa naquele grande dia. Tem gente que a gente acha que vai entrar, fala, não, esse aí, e a gente vai ter uma surpresa, irmão. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Que nós estejamos tão enxertados em Jesus, de tal modo que a gente tenha certeza da nossa salvação dia após dia. Jesus está dizendo, não é a sua performance que te salva. Não. É a minha graça. Porque de pecadora, agora ela se tornou aquela que foi salva por Jesus. E na Bíblia, nós podemos encontrar várias. Tem a mulher samaritana no tanque de Samaria, lembra dela? Aí a gente pode cantar absurdamente aqui o quem é esse que era sem pecado e não me... Você sabe. E por que eu estou pregando isso hoje? Porque eu estou falando para pessoas que entraram aqui com peso na consciência. Com a consciência gritando, dizendo, esse aí não é o teu lugar. Só que eu vim pregar para pessoas que estão vivendo a ressurreição nessa manhã de domingo. Eu estou falando para pessoas que, assim como aqueles dois que estavam a caminho de Emaús, voltando para casa, enlutados, porque o mestre estava morto. Achando que tudo estava perdido, que tudo estava acabado. Não vai dar certo, eu não tenho condições. Fica tranquilo, Jesus está caminhando do teu lado. Você vai perceber logo, a mesa está começando a ser posta. Agora olha o que acontece no Evangelho de Lucas. No último capítulo, esses dois convidam Jesus sem saber que era Jesus para casa. E aí o que nós vamos viver hoje aqui é mesa. Diga comigo, mesa. Mesa é lugar de comunhão. Certo? Jesus vai para a casa desses dois homens. Chega na casa deles, Jesus pega o pão e parte o pão. Imediatamente ao partir do pão, eles puderam enxergar que aquele que estava diante deles era o próprio Cristo ressuscitado. Sabe como o seu luto vai embora? Quando você sentar à mesa com Jesus. Mas eu já venho à igreja, mas tem que ter mesa. Mas eu já frequento o culto, tem que ter mesa. Mas eu já vou, tem que ter mesa, irmão, tem que ter mesa. Jesus quer partir o pão com você. Ele quer mudar completamente a sua perspectiva de luto para de gratidão. Mas pastor, você não sabe tudo que eu tenho vivido, eu também não quero saber, não preciso saber. Aquele que sabe o porquê e para que te gerou e te criou é suficiente para poder restaurar a sua história, devolver o propósito para a sua existência. Sabe, eu estou falando para pessoas aqui que deixaram de cantar por conta de qualquer outra razão, religião, sistema ou qualquer coisa do tipo. Eu estou falando para pessoas que deixaram de pregar o evangelho, tamanha dor que está vivendo. Sabe, eu estou falando para pessoas que estão vivendo verdadeiros caos. E aí, ao invés de ter alguém para chegar e falar assim, ainda tem vida aí, tem gente que chega e fala assim, isso é fruto do teu pecado, do teu erro. É consequência, pode até ser consequência. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E a graça não se entende, graça se vive. Por quê? Se eu fosse devagar sobre merecimento, eu não estaria pregando aqui para você nessa manhã. Por que eu canto? Porque eu sou agradecido a Deus. Por que eu canto? Porque a minha vida não me pertence. Por que eu canto? Porque aquele que é o verbo
sabe, que estava antes que o haja houvesse, sabe, se fez carne entre nós, habitou entre nós, subiu, sabe, ao Calvário, foi crucificado, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou, e a culpa que era minha Ele em si levou, mas ao terceiro dia Ele em si levou, Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora vive em mim, Redentor, o seu amor, meu Deus, há uma graça nessa manhã. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitar. Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, és invencível, inigualável. Aleluia! Hoje pra sempre ele reina. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Agora só vai cantar quem tem consciência disso, ó. Minha história Deus já escreveu. Sou apenas uma carta viva. Minha história Deus já escreveu. Ele sou apenas, vire, uma carta viva. Uma carta viva. Uma superação escrita. Uma carta viva. Vamos! A cruz é a caneta. Joga a sua mão pro céu e canta isso. Canta, 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 diga. Uma carta viva, uma superação escrita. Uma carta viva. A cruz é a caneta e o sangue é a tinta. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Diga isso. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você que talvez entrou aqui se sentindo ou sendo dogmatizado pelos pecados que um dia você cometeu, o meu convite para você é um só: não tenha vergonha de chegar até o altar de Jesus. Talvez você tenha entrado nessa manhã pensando, vai ser só mais um dia. Não vai ser mais um dia. Mas você não sabe o que eu fiz. Não me importa o que você fez. O que eu sei é que você está aqui. Você teve que se arrumar num domingo de manhã,
Você teve que tomar um café. Tem gente, pastor Rafa, que nem café tomou. Aí você quer me dizer que a sua fé está pequena? Não está não. Você acha que foi o que te trouxe aqui nessa manhã? A faixa da igreja? A chamada no Instagram? Foi o próprio Espírito Santo que marcou essa manhã para te dizer: vem, 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 que eu perdoo o pecado ainda e eu salvo. Eu perdoo o pecado, eu salvo. Toda a igreja de olhos fechados. Você que deseja entregar o seu caminho para Jesus, o Espírito Santo está queimando o teu coração. Você entendeu que essa mensagem é para você? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Há uma graça nessa manhã. Há o primeiro corajoso, a segunda corajosa. Cadê você que deseja entregar a sua vida para Jesus? Saia do teu lugar rapidamente, vem aqui à frente. Saia do teu lugar rapidamente, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Um casal vindo aqui. Venham, 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 venham. Uma carta viva, uma superação escrita. Uma carta viva, a cruz é a caneta e... Você que está na galeria, vem rápido. Uma carta viva, uma superação escrita. Uma carta viva, a cruz é a caneta. Mas se quiser pensar, olhe pra cruz do amor. Não sou mais quem eu era, sou quem ele diz. Mas se quiser saber, olhe pra cruz do amor. Não sou mais quem eu era, sou quem ele diz que eu sou. A minha pergunta para você nessa manhã é: até quando você vai se esconder por conta daquilo que falam a teu respeito? Porque quando você encontra Cristo, aquilo que gerava dor em você é só testemunho. É testemunho. Aí o inferno vai vir te confrontar ou tentar te afrontar dizendo aquilo que você era, Gabi. Aí sabe o que você vai dizer? Realmente eu era assim, mas eu fui encontrado. Eu preciso terminar, mas o Espírito Santo está me dizendo que tem mais pessoas que precisam vir. Hoje é uma manhã de encontro, é uma manhã de ressurreição. Aquilo que estava morto em você, Deus quer ressuscitar. Pode vir, minha amiga. Eu vejo famílias aqui, pessoas chorando. Vem, 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 sai do teu lugar, eu vou te esperar mais 2 minutos. Uma carta viva. Vem, 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 vem. Superação. Ó, Vini, cena linda, ó. A igreja aplauda o nome do Senhor. Gabi, vem aqui, Gabi. Vem aqui. A cruz é a caneta e o sangue. Uma carta viva. Uma carta. Meu Deus. Uma superação escrita. Uma carta viva. Rafa, sobe aqui, Rafa. Uma carta viva. Uma superação escrita. Ó, Rafa, uma família inteira se entregando para Jesus nessa manhã. A cruz é a caneta e o sangue
Coloque a mão no seu coração. Todos, vocês que vieram aqui à frente também, coloquem a mão nos seus corações. Você que nunca fez essa oração, você pode orar. Você que já fez também pode orar juntamente comigo. Bem baixinho. Tem mais gente vindo. Coloca a mão no coração. Os staffs já se preparem, tá bom? Para nós pegarmos aqui o telefone de cada um. Em nome de Jesus. Ah, que manhã, irmãos. Que manhã gloriosa. É o Espírito Santo quem decidiu encontrar os nossos corações, mediante ao teu caminho de fé. Sabe que valeu a pena sair da tua casa? Você falou, para que eu vou lá hoje? Aí o Espírito Santo te encontrou teu coração, encontrou a tua família. Sabe? E aí tudo aquilo que afetava a tua consciência, a partir de agora vai deixar de afetar. Porque parece que está tudo desordenado, mas é o próprio Deus colocando cada coisa no seu lugar. Parece às vezes que está tudo fora do lugar e que a gente não vai conseguir. É Deus tirando das tuas mãos aquilo que você achava que tinha controle, para você depender efetivamente dEle. E o que Ele te diz nessa manhã é: a minha graça te basta. Porque o justo vive pela fé. Não é que você não tenha que planejar. Eu amo os teus projetos, diz o Senhor para você. Mas você precisa aprender a depender. Depender. Meu é o querer e meu é o efetuar. Por isso Ele te trouxe nessa manhã, para revitalizar os teus sonhos, reviver promessas. Sabe, lembra quando eu falei naquele tempo com você a respeito do teu ministério? É o que Deus te diz. Sabe, Deus está te colocando numa nova estação. E se prepara, porque essa nova estação é com frutos, e frutos eternos. Estenda suas mãos para cá, coloque suas mãos no coração, uma mão no coração, e repita após mim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Senhor, muito obrigado por me perdoar, por me salvar, por me vivificar. Senhor, eu repreendo toda e qualquer legalidade que um dia Satanás já teve sobre a minha vida, sobre a minha mente, sobre as minhas decisões. E eu entrego o senhorio da minha existência a Ti, Jesus. A Ti, Jesus. A Ti, Jesus. Senhor, meu Deus eterno Pai, agora eu oro por cada coração nessa noite. Nessa manhã, Senhor da glória, que o Teu Espírito Santo, mediante a confissão de fé, prepare, Senhor da glória, tranquilize, Senhor da glória, prepare todo o ambiente para que o haja aconteça. O haja do Senhor, que começa hoje, sabe, se concretize na vida de cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus traga sobre a consciência de vocês, no lugar de vergonha, a paz que excede todo entendimento. No lugar de dor, tranquilidade, pelo abraço do Pai nessa manhã. Em nome de Jesus, a depressão não vai dominar a tua família, a escassez não dominará a sua vida. Em nome de Jesus, é o que eu profetizo e já agradeço. E quem crê, diga amém. Amém. Antes de voltar para os seus lugares, e vocês que estão aí, não saiam antes da bênção apostólica, nós vamos cear agora. Amém? Nós vamos cear agora. Vocês que estão aqui, os staffs, cadê os staffs? Aqui, ó. Vocês podem, por gentileza, acompanhar aquele jovem abençoado que está bem ali, ó. Quem está aqui, por favor, direcione. Venham para cá para nós conseguirmos caminhar com vocês, tá? Ali, ó. Sigam ali para o auditório, para a gente conseguir conhecer a história de vocês e dessa forma acompanhá-los. Amém? Sentem-se só para a gente entender quem já recebeu o cálice e o pão. Sentem-se. Sentem-se. Vai ficar de pé só quem ainda não recebeu o cálice, o suco de uva, que simboliza o sangue de Cristo, e o pão, que simboliza o corpo. Se coloque de pé quem ainda não recebeu. Ó, a pastora Flávia não recebeu, esse casal maravilhoso não recebeu. Na galeria ficou alguém sem receber? Se coloque de pé. Ficou? Mais alguém? Não sai antes da bênção apostólica. Nós ainda apresentaremos uma criança e eu estou no horário, tá bom? Cadê o pastor Rafa? Rafa, vem aqui. Seu pastor Rafael. Pastor Rafael, ora pelo vinho, pelo pão. E vamos cear juntos. Amém? Pode pegar isso aqui. Tem o meu ali. Amém, igreja? Quem está feliz com Jesus aí? Vamos cear juntos.
A Bíblia diz que na noite que foi traído, Jesus pegou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que foi moído, dilacerado por vós, por mim e por você. O corpo de Jesus Cristo foi moído, foi dilacerado. Que possamos participar do corpo de Cristo. Pegue o pão, participe do pão. Se coloque de pé no seu lugar, por gentileza. Participe desse pão. Semelhantemente, ele pegou o cálice. E ele disse assim: esse é o cálice da nova aliança. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. A nova aliança sobre a sua vida, o sangue de Cristo Jesus derramado sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua casa, sobre a sua família. Esse sangue que foi derramado é a remissão do pecado de muitos, a remissão, a quitação, o pagamento. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Participemos todos do cálice. Que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve e aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar. Vamos mais uma vez dizer, diga isso, Wesley. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ainda de pé, como vocês estão, eu quero convidar rapidamente aqui a família do Arthur Adalberto Sertório. Cadê o Arthur? Arthur Adalberto, venham os familiares. Não saia antes da bênção apostólica, nós já terminaremos. Mas nós vamos orar como igreja. Nós não apresentamos, nós não batizamos crianças, porque nós entendemos que o batismo é uma decisão, pastor Cassiano, consciente. Então as crianças nós apresentamos diante do Senhor e profetizamos sobre a vida deles. Minha amiga, você é um presente de Deus. Esse é o gatão Arthur. Cadê os pastores? Pastores, subam aqui, por favor. Vem também, Lolo, pastor Wesley. Subam aqui os pastores. Pastor e pastora, subam aqui também. Vamos orar. Vamos orar. Nós vamos ministrar. Vem aqui, vem aqui. Glória a Deus. Você vê que presente? Deus é perfeito. Vem aqui. Eu quero que você estenda suas mãos para cá. Os pastores podem impor as mãos. Esse é o Arthur, glória a Deus. Vou deixar alguns segundos para você estender. Não sai antes da bênção apostólica. Você que está aí no fundo, eu já estou terminando. Não sai antes da bênção apostólica. Imagine se fosse o teu filho, né? Vamos lá, estenda suas mãos para cá. Aquilo que você deseja para você, meu Pai eterno. Quase que eu sou derrubado aqui.
Aquilo que você deseja para você é o que você vai profetizar sobre a vida do Arthur, amém? Vai lá. Senhor, meu Deus eterno Pai, nesse momento, Pai, nós apresentamos diante de Ti a vida do Arthur. Senhor, meu Deus eterno Pai, nós profetizamos, ó Pai, saúde sobre a vida do Arthur. Senhor, meu Deus eterno Pai, nós profetizamos sobre a vida do Arthur inteligência. Senhor, meu Deus eterno Pai, que ele cresça, Senhor da glória, em estatura e em conhecimento. Senhor, eu oro pelos pés dele, para que os pés dele nunca toquem, Senhor da glória, ambientes maus, ambientes de destruição. Senhor, meu Deus eterno Pai, o nome do Arthur não será lembrado com vergonha, Senhor da glória. O nome do Arthur será lembrado, Senhor da glória, com alegria e em honra. No livro dos vencedores o nome do Arthur estará. Senhor, meu Deus eterno Pai, nenhuma seta lançada contra a vida do Arthur prosperará. Nenhuma fonte maligna, Senhor da glória, irá roubar o Arthur em nada. E nós profetizamos, Senhor da glória, um crescimento exponencial, um futuro de prosperidade, de glória. Senhor, meu Deus eterno Pai, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida do Arthur, Senhor, meu Deus eterno Pai, ricas bênçãos do céu, Senhor, meu Deus eterno Pai, na cognição, Senhor, meu Deus eterno Pai, em cada órgão da vida dele, Senhor da glória, que ele cresça e seja um homem de valor, em nome de Jesus é o que nós pedimos e já te agradecemos. Você pode aplaudir ao nome do Senhor. E esse aqui é um certificado para vocês sempre lembrarem dessa data. Amém? Cadê? Tem mais uma? Cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel? Gabriel? Mas só me entregaram esse. Corre, Gabriel. Cadê o Gabriel? Ah, é? Pera aí, Arthur. Meninas, a foto. Vem aqui. Sarinha, é verdade, ainda bem. Corre, Gabriel, corre. Vamos fazer uma foto. Olhem ali, ó, pra Sarinha, ó. Não sai antes da bênção apostólica. Os familiares do Gabriel. Você é a mãe? Como que é o seu nome? Natália, você é o pai? Sérgio, sejam muito bem-vindos. Oi, princesa. Estenda suas mãos para cá mais uma vez. Os pastores, orem com imposição de mão. Senhor, meu Deus eterno Pai, nós oramos agora pelo Gabriel, Senhor da glória. Que o crescimento, Senhor da glória, do Gabriel seja saudável. Que nenhuma arma preparada contra a vida dele prospere. Que os anjos do Senhor estejam adiante e na retaguarda dele, Senhor da glória, livrando de todo mal. Senhor da glória, nós profetizamos, ó Deus, que o nome do Gabriel, Senhor da glória, estará no livro dos vencedores. O Gabriel será chamado, Senhor da glória, de doutor. Senhor, meu Deus eterno Pai, nenhuma arma forjada contra ele prosperará. Ele crescerá. O homem mau, a mulher má não alcançará os caminhos do Gabriel. Senhor, meu Deus eterno Pai, eu ministro prosperidade sobre a vida dele, da família dele. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e te agradecemos e te apresentamos o Gabriel, Senhor da glória. O Gabriel pertence ao Senhor. Toda honra e toda glória pela vida dele, Senhor, seja dada a ti. Em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Gente, olhem para a Sarinha ali para a gente fazer uma foto. Fiquem aí, a família também. Não sai antes da bênção apostólica. Amém. Deus os abençoe. Depois a pastora Adai vai enviar, se comunicar com vocês pelo certificado, amém? Que só me entregaram aquele. Deus abençoe vocês, amém? Vira para quem está do teu lado e fala assim: me paga um almoço, que hoje está na promoção. R$59 o almoço. É isso? R$59 o almoço top, né? Nutricionista preparando tudo, né? Gente, almoço aqui não é brincadeira. Chefe de cozinha. O Energet também. Você pode adquirir ali. Amém, pessoal? Estenda suas mãos em sinal de receber. Que o amor de Deus, as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre você, sua família. Que você esteja coberto pelo sangue de Jesus, para que essa semana seja uma semana de vitória. Eu profetizo sabedoria, discernimento.
que você tenha honra e que você prospere nessa semana, para que domingo que vem nós estejamos aqui glorificando e celebrando a Deus, porque mais uma vez Ele nos deu vitória. Até aqui nós chegamos, porque o Senhor é bom. Você que recebe, diga amém, aplauda o nome do Senhor. Você que está pela primeira vez aqui,